Então, gente, vamos lá. Vamos ao tema, que é marca pessoal e comunicação. Então, quem nunca assistiu minhas lives, eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha para a gente entrar nos tópicos. Sérgio, muito boa noite. Então, vamos lá, gente. Comunicação e marca pessoal andam de mãos dadas quando se trata de causar boa impressão. Seja numa entrevista de emprego, numa apresentação ou encontro pessoal. Se quer que essas pessoas se lembrem de si por bons motivos, é importante que invista no desenvolvimento de uma marca pessoal alinhada com aquilo que quer transmitir. No decorrer dessa live, nossa convidada irá explicar como criar um impacto positivo nos outros com uma marca pessoal sólida e uma comunicação eficaz no mercado de trabalho e não só, para qualquer tipo de nicho. Então vamos lá, fala para a gente aqui, fala para os nossos seguidores, o que é uma marca pessoal e quais são as 3 dimensões dessa marca. Eu gosto de dizer, Luiz, que marca pessoal é tudo aquilo que as pessoas falam sobre nós quando a gente não está na sala. Marca pessoal são as sensações, as emoções que nós despertamos nos outros a partir do momento em que nós interagimos com eles. São os adjetivos que as pessoas utilizam para se referir a nós. E a grande questão é que todos nós temos uma marca pessoal. Talvez alguns de nós só não tenhamos nos dado conta disso. Então, as pessoas já falam algo sobre você. Você já desperta sensações, emoções nos outros quando você interage e se relaciona com eles. A grande questão é, você tem consciência de quais são essas sensações que você desperta? Você tem consciência de quais são os principais adjetivos que as pessoas utilizam para se referir a você quando estão falando de você? Será que esses adjetivos eles são positivos ou negativos? E mais do que isso, em sendo positivos, será que eles são exatamente aqueles que você gostaria de evidenciar? Porque ao longo dessa minha trajetória, atendendo mais de 15 mil clientes, eu identifiquei que alguns clientes têm uma marca pessoal que é considerada positiva. Então, são vistos pelos outros, por exemplo, como pessoas legais, amigáveis, simpáticas, disponíveis. Porém, nem sempre essa marca pessoal ela está alinhada com o objetivo profissional dessa pessoa. Então, muitas vezes, essa pessoa é vista como um bom amigo, um bom colega, mas não é aquela pessoa lembrada, por exemplo, para receber uma promoção no trabalho. Ou então, eu sou muito amiga sua, porém, quando eu precisar fechar um negócio, eu não vou comprar de você. Quando a gente desenvolve uma marca pessoal com intencionalidade e estratégia, nós conseguimos não só mostrar aquilo que nós temos de melhor, como também comunicar aquilo que está alinhado aos nossos objetivos pessoais e profissionais e ao público que nós atendemos. Então, marca pessoal é isso, é aquilo que as pessoas falam sobre nós. E quais são as dimensões de uma marca pessoal? Basicamente, a marca pessoal ela tem 3 dimensões. Uma primeira dimensão que nós chamamos de dimensão invisível. O que é essa dimensão invisível? São as suas habilidades, os seus talentos, a sua personalidade, quem você é. A segunda dimensão da marca pessoal é a dimensão visível, é aquilo que os outros veem, ou seja, o seu biotipo, as vestimentas que você utiliza, o seu corte de cabelo, se você usa roupas mais ou menos estampadas, mais ou menos coloridas, se você tem um estilo mais formal, informal, tradicional, sexy, se você tem um estilo mais romântico. A sua linguagem corporal, se você utiliza gestos na sua fala, se esses gestos são mais amplos ou são mais contidos, se você é uma pessoa expressiva ou não. O seu tom de voz, se ele é um tom de voz que transmite energia, entusiasmo, por exemplo, ou não. Se ele é um tom de voz mais monótono, se ele é um tom de voz que transmite menos emoções enquanto você fala. Ainda fazem parte dessa dimensão visível a linguagem verbal, ou seja, o uso correto do português. Se quando você fala, você utiliza gírias, regionalismos e também, por último, mas não menos importante, o repertório. O que é o repertório? É a sua bagagem, é aquilo que você sabe, é todo o conhecimento que você tem para colocar a serviço dos seus clientes quando eles procuram você. Então, essa é a dimensão visível da nossa marca pessoal. E a nossa marca pessoal ainda tem um terceiro elemento, uma terceira dimensão, que é a nossa rede de contatos.
é o networking. E um networking, para ser considerado qualificado, não basta apenas que você conheça muitas pessoas. É preciso que você conheça pessoas certas, pessoas que possam te abrir portas, pessoas que possam agregar valor ao seu capital social, que é o seu networking, né? Então, quando nós conseguimos trabalhar essas três dimensões de forma estratégica e integrada, nós temos uma marca pessoal forte. E por que essas três dimensões são importantes, Luiz? Porque de nada adianta, por exemplo, você chegar para mim e você dizer assim, Thaís, eu quero transmitir uma imagem de ser uma pessoa moderna, ousada, dinâmica, sendo que, na verdade, na dimensão invisível, na sua personalidade, você é uma pessoa mais tradicional, mais conservadora, menos ousada. Então, é importante ter esse alinhamento, porque senão a gente está construindo um personagem. E os personagens a gente não consegue sustentar por muito tempo. A gente sustenta por um tempinho e depois a gente vai acabar escorregando. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você tem consciência dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus diferenciais, do que te torna único, mais fácil é nós trazermos essa dimensão invisível para o campo visível e refletirmos isso na forma como você se veste, se comunica, se comporta e se relaciona. É claro que a marca pessoal não é um ativo estático. Não significa que você desenvolveu uma marca pessoal hoje e que ela vai te acompanhar desse mesmo jeito ao longo da tua vida. Não. Ao passo que nós vamos evoluindo, ao passo que novas experiências surgem à nossa frente, é natural que nós passemos a desenvolver novas habilidades. Essas nossas novas habilidades vão mudar a dimensão invisível, que vai se refletir na dimensão visível também. Então, eu falo que desenvolver a marca pessoal é um processo de longo prazo, que só termina quando a gente morre. Porque só aquilo que morre não muda mais. Então, é natural que essa marca vai evoluindo com o passar do tempo, né? E essas são as três dimensões da marca pessoal. Ou seja, O Marcelo, Marcelo coloca que é uma tríade, né, que compõe a sua marca pessoal. É isso mesmo, Marcelo, é essa tríade mesmo. Perfeito. Então, o segundo tópico, eu acho que você já até respondeu, que é referente a como definir sua marca pessoal e ser autêntico, né? Ou seja, como cuidar da sua imagem, melhorar sua aparência, faça network, seja um bom profissional. Então, assim, fala um pouco, você já falou, né? Mas aprofunda Mas dá mais para sobre isso aí, ser autêntico. Como descobrir, como desenvolver a sua marca pessoal. E eu gosto muito de utilizar o termo desenvolver. Algumas pessoas falam de criação de marca pessoal, né? Acho que marca pessoal não se cria, se desenvolve, é bem diferente. Nesse processo de desenvolvimento, nós precisamos primeiro olhar para dentro. É fazer um exercício de análise e no começo do processo de mentoria de marca pessoal, eu faço muitas perguntas para o cliente e eu sempre começo dizendo assim, olha, não se preocupa se você não tiver respostas para todas essas perguntas. A maioria das pessoas não tem, porque simplesmente a gente não para pensar sobre isso, né? E algumas perguntas que eu faço são exatamente assim, olha, o que motivou você a desenvolver a sua marca pessoal nesse momento? Quais são os teus objetivos pessoais e profissionais ao final desse processo? Na sua visão, o que é que te torna único? Quais são os teus diferenciais? Na sua visão, o que é que você faz com maior facilidade? Ou seja, quando chega essa demanda para você, você sabe que você vai nadar de braçada, que você não vai ter maiores dificuldades. É onde, com o menor esforço, você consegue ter o teu maior resultado, a tua maior entrega. Qual é a tua experiência profissional dentro dessa área? Quais são os principais marcos ao longo da tua carreira? As contribuições que você deixou pelos locais onde você passou? E dentre muitas outras perguntas, né? Então, com base nessas perguntas, nós vamos olhar primeiramente para essa dimensão invisível, com o objetivo de tentar conhecer melhor o cliente e fazer com que ele também se perceba melhor. A partir dessa etapa, eu gosto também de fazer um teste de marca pessoal, que é um teste que é feito com as pessoas dos círculos sociais que essa pessoa frequenta. Então, ela vai ter um círculo primário, secundário e terciário, que envolve desde pessoas muito próximas, como, por exemplo, marido, mulher, pai, mãe, filhos, amigos muito próximos, até colegas de trabalho, superiores ou subordinados no trabalho, até aqueles amigos mais distantes, pessoas que você não vê há mais de um ano, por exemplo, e elas vão responder algumas perguntas para que a partir das respostas nós possamos identificar padrões.
né? Porque marca pessoal é o padrão, é aquilo que mais se repete. Então, quais são as palavras que as pessoas mais utilizam para se referir a você, a quem você é e ao que você faz? E aí nós vamos classificar em nuvens. Olha, essas palavras pertencem a uma nuvem positiva, é uma nuvem que transmite, por exemplo, a autoridade. Já essa outra nuvem é uma nuvem que transmite mais conexão, acolhimento, proximidade. Já essa outra nuvem é uma nuvem que talvez não seja legal porque está transmitindo agressividade. Então a gente vai classificando assim os adjetivos e fazemos um raio-x da marca pessoal. Então essa é uma maneira de você identificar a sua marca pessoal. Para quem não faz ou não fez nenhum processo de mentoria comigo, como que você pode fazer isso no teu dia a dia? Existem estratégias. Você pode primeiro começar a prestar atenção para os feedbacks que você mais recebe. E feedback, eu falo aqui, pessoal, não é só o feedback formal que a gente tem, por exemplo, do chefe lá 2 vezes por ano. É aquilo que as pessoas falam para você no dia a dia que muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Por exemplo, com frequência as pessoas me dizem que eu pareço uma pessoa chata, ou que eu pareço metida, ou que eu pareço grossa, ou que eu pareço legal. O que as pessoas falam sobre mim no dia a dia? Começa a prestar atenção nisso, aqueles feedbacks que você recebe. Segundo, começa a observar quais são as situações na sua vida que mais se repetem com frequência. No teu trabalho, sei lá, muda de emprego, tem sempre problema com as mesmas pessoas, com o chefe ou com o colega. Ou então, muda de emprego, mas frequentemente você se sente injustiçado, explorado. Você não consegue nunca, apesar de ser muito bom e ter uma excelente entrega técnica, receber a promoção que você gostaria, ou a valorização, o reconhecimento que você acha que você mereceria. Então, todos esses pontos, quando nós paramos para analisar o nosso dia a dia, eles podem dar pistas importantes sobre a nossa marca pessoal e a maneira como nós temos interagido com os outros. Dentro disso tudo, é fundamental que a sua marca pessoal seja autêntica. Só que eu vejo que a autenticidade, Luiz, é uma palavra que tem sido utilizada de maneira bastante inapropriada ultimamente. Como se ser autêntico fosse você dizer aquilo que você pensa na hora que você quer, sem se preocupar sobre os resultados e efeitos que isso vai ter nas outras pessoas. Quando na realidade, gente, ser autêntico não é nada disso. Ser autêntico tem a ver com você reconhecer o que é valoroso e importante para você, quais são os seus valores, quais são os seus princípios e manter esses valores e esses princípios por onde quer que você vá. Ser íntegro em relação a esses valores. Então eu falo que assim, quais são os seus valores inegociáveis? Aquilo que você jamais abriria a mão. Eu jamais abriria a mão, por exemplo, de trabalhar em um lugar, jamais trabalharia num lugar que não entendesse que além de profissional eu sou mãe. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. E se eu percebesse, por exemplo, que no meu trabalho, sistematicamente, eu tenho sido criticada pelos meus superiores ou pelos meus colegas, porque eventualmente eu preciso, não posso atender demandas do trabalho para atender demandas da maternidade, eu vou entender que aquele não é um lugar para mim. E eu vou em busca de um outro lugar. Então, isso é ser autêntico, gente. Ser autêntico é você ser fiel àquilo que é valoroso, importante para você. Isso é autenticidade. Você se posicionar, você dizer não, você ser mais incisivo com a sua comunicação, você marcar espaço é fundamental nas relações profissionais e pessoais. Porque isso também demonstra quais são os teus limites, né? Pessoas que não têm limites acabam sendo demasiadamente permissivas e isso é nocivo, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Então é importante que você saiba dizer não, saiba impor limites, saiba ser combativo quando for necessário ser combativo, mas saiba que ser combativo não é ser autêntico. São duas coisas distintas. Olha, espetacular. Nossa, eu fico aqui horas só te ouvindo. Vamos lá. Quais são as vantagens, hein? Quais são as vantagens de ter essa marca pessoal, Vamos lá. Thaís? A principal vantagem de você desenvolver uma marca pessoal é que você começa a se comunicar e se relacionar com mais intencionalidade. O que é intencionalidade na comunicação? É você conseguir expressar-se de maneira clara, objetiva e alinhada aos seus objetivos pessoais e profissionais. É saber se comportar nas relações de maneira intencional, sabendo que
Com algumas pessoas que têm um determinado perfil, por exemplo, um perfil mais analítico, você vai precisar ser mais detalhista na hora de transmitir a mensagem, você vai precisar ter uma argumentação baseada em fatos, dados, estatísticas. Já com outra pessoa que tem um perfil mais sensorial, você precisa ser mais acolhedor na sua fala, você tem que trazer mais histórias e exemplos se você quiser ser mais influente. Então, quem desenvolve uma marca pessoal não só se mostra de maneira mais estratégica para o mercado, como também consegue se relacionar de forma mais estratégica. Uma vez eu li uma frase que faz total sentido, que ela diz assim que o elemento mais influente em uma relação é o mais flexível. Ou seja, é aquele que mais consegue adaptar o seu perfil comunicador ao perfil do outro para ser entendido. Então, quanto mais eu consigo ler o perfil do outro, quanto mais eu consigo compreender quais são as informações que são relevantes para o outro e a maneira como eu devo me comunicar com o outro, mais influente eu serei. Então, quem desenvolve a sua marca pessoal e a sua comunicação tem uma clara vantagem competitiva em relação às outras pessoas. Uma outra vantagem de desenvolver a marca pessoal é que você aprende a fazer leitura de cenário. O que é leitura de cenário? É você chegar num ambiente, você conseguir ler esse ambiente, identificar oportunidades que podem ser exploradas, identificar riscos que precisam ser mitigados. Então, quando você faz essa análise de ambiente, também você consegue se posicionar de maneira mais estratégica nesse ambiente. Pessoas que desenvolvem uma marca pessoal crescem na carreira mais rápido, conseguem ter uma visibilidade positiva, porque eu não sou do time que acha que qualquer publicidade é boa. Eu acho que publicidade boa é publicidade boa, publicidade ruim é publicidade ruim. Então, quanto mais eu consigo ter consciência sobre a maneira como eu me comunico e me relaciono, maiores as chances de eu causar uma boa impressão e manter a minha reputação com essas pessoas com as quais eu me relaciono. Muito bem explicado. Deixa eu só dar um oi aqui à corretora Camila. Camila Oliveira. Peraí, deixa eu achar ela aqui, que já pulou a mensagem dela lá para cima. Eu tô vendo Peraí. aqui que ela tá dizendo que ela é corretora e que ela De fica super imóveis. perdida porque ela fica escondida de tudo. Porém, faço muito marketing para as pessoas, porém, para mim, eu não consigo. Sabe, Camila, eu já atendi alguns clientes que me trouxeram uma queixa parecida com a sua, de que tem muita dificuldade em fazer o seu marketing pessoal, né? Eu percebo, pessoal, que aqui no Brasil nós temos uma barreira em relação a isso. Como se fosse errado eu evidenciar os meus talentos, os meus pontos fortes, eu falar de mim de forma positiva, e que isso pode ter uma compreensão negativa para os outros, né? Eu penso, Camila, que existem várias maneiras de você fazer o seu marketing pessoal. Você não precisa necessariamente ficar jogando confete em si mesma o tempo todo, mas você precisa sim comunicar a tua história. Você precisa falar sobre o que você é boa. Você precisa dizer quais são os teus diferenciais. Porque se você não fala, você vai abrir um espaço para que as outras pessoas falem por você. E talvez as pessoas contem histórias que não são exatamente aquelas que você gostaria de contar sobre você mesma. Então, que maneiras existem para você dar visibilidade para a tua marca pessoal sem jogar tanto confete assim para cima? Você pode, por exemplo, compartilhar a tua trajetória, a tua história. Como o próprio Luiz abriu a live aqui falando, quando ele leu os posts lá da minha história pessoal, da minha trajetória, nesses posts, nessa sequência de posts, até convido vocês para depois voltarem um pouquinho lá no meu perfil e verem, são 3 fotos iguaizinhas de uma sequência de postagens. Eu compartilho lá alguns momentos dos últimos 20 anos da minha trajetória pessoal e profissional. Quando eu conto a minha história, eu conto ela de uma maneira em que eu sou a protagonista dessa história. Então, eu sei quais foram os meus fracassos, as minhas derrotas, as minhas conquistas, as minhas vitórias, os meus aprendizados, e eu conto a minha história. Essa é uma maneira de você fazer o teu marketing. Outra maneira de você fazer o teu marketing é você falar sobre os principais aprendizados que você teve ao longo da sua carreira, sobre as principais conquistas que você teve ao longo da tua carreira. É importante que você tenha também, Camila, clareza sobre como é que você se vende e como é que você vende o seu trabalho. E o que é isso? É como você se apresenta quando você chega num lugar que ninguém te conhece. O que é que você conta sobre você? Você fala o teu nome e o teu sobrenome, o teu nome, 2 ou 3 sobrenomes que você tenha,
Como que você se apresenta? O teu nome é a tua marca. Então, a primeira coisa, padroniza o teu nome. Eu sou, no meu registro de nascimento, Thaíse Leonardi Zonkovski. Mas desde a época da televisão, quando as pessoas pediram que eu escolhesse apenas um sobrenome e optasse pelo mais simples, porque era mais fácil das pessoas me chamarem no ao vivo, né? Então agora estamos ao vivo com a Thaíse Leonardi, era mais fácil do que com a Thaíse Zonkovski. Então, desde então, o meu nome é a minha marca pessoal, é Thaíse Leonardi, onde quer que eu vá. Então, tenha clareza de como você se apresenta. Segundo, como que você apresenta aquilo que você faz. Eu, dentro de tudo isso que o Luiz falou que eu faço, como que eu me apresento? Eu me apresento como especialista em marca pessoal e comunicação, porque é assim que eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Depois, como que eu conto a minha trajetória, que eu cheguei até aqui? Então, quais são os principais marcos que eu ressalto na hora de fazer um pitch rápido sobre o meu trabalho, né? Quem eu sou, o que eu faço, qual é a transformação que eu gero na vida do cliente e como é que eu faço essa transformação. Então, respondendo esses principais pontos, você vai conseguir estruturar um bom pitch de apresentação que seja atraente para quem está ouvindo e que também não pareça que você só está jogando confete em você mesmo, sabe? Mas essa é uma barreira interna que alguns profissionais têm. E aqui no Brasil, como eu disse, eu vejo que é muito comum. Porém, que a gente precisa passar por cima disso, porque se você não for falar sobre o seu trabalho, quem melhor do que você para falar? Camila, no final, você manda um direct para ela e combina com ela aí sobre a mentoria, porque isso aí foi só uma palhinha, só para despertar a sua curiosidade. Imagina, Obrigado, foi Camila, ó, massa. se tiver outras dúvidas, manda aqui. Raquel, o Giancarlo, que eu vi que está aqui também. Se vocês quiserem saber mais ou tirar dúvidas, mandem suas perguntas aqui, a gente vai respondendo ao longo dessa live de hoje. Boa.